alto nível. Essa pós realmente é uma pós diferenciada, porque realmente todo mundo é de alto nível no sentido intelectual, trabalha na área, e todo mundo tem uma característica importante, humildade, né? Não adianta nada a gente ter conhecimento prático, tá ali trabalhando na área, mas a humildade, o ego lá nos tetos, não, que turma maravilhosa. Essa turma é uma turma muito especial do Atami, fico muito feliz, porque realmente é uma turma muito inteligente, muito dedicada, disciplinada, educada, e uma turma humilde, no sentido de receber informação, trazer informação. Não é uma turma arrogante ou com ego, não. É o que faz diferente da nossa pós. Acho que o nosso encontro aqui vale um congresso, gente. Vale um congresso. Com certeza. Olha só a nossa semente, a gente consegue sempre esgotar ela e fazer 5 vezes mais conhecimento. Então é muito bom. E todo mundo se esforça, né? O Márcio sempre aqui, tá ali, tá escutando, vai almoçar na sogra, não deixa de fazer o network, né, com a família, mas tá ali de olho. Rogério também. Então, gente, eu guardo isso pra vida, viu? Com muito carinho. Parabéns pra todos vocês. Depois falam que é sorte nada, é competência, é disciplina, né? Vamos lá. Falando nisso, alguém vai torcer pro Santos ou pro Palmeiras hoje, hein? O Márcio acho que vai torcer pra quem, Márcio? Afinal, tem? É hoje ou amanhã? Flamengo. Joga hoje, no Campeonato Carioca. Mas tem uma final da Libertadores, acho que é amanhã, não sei se é hoje. Acho que é amanhã, né? Não é hoje, amanhã, hoje. Mas não vou torcer pra ninguém, não. Não vai torcer pra ninguém. Vou torcer pros dois. Vou torcer pros dois. Os dois é brasileiro. Tá certo. Quem ganhar, tá bom. Vamos lá, só para descontrair, para receber você com carinho. Vamos iniciar, então, a continuidade do nosso assunto aqui na pós-graduação. Pós-graduação, Direito Imobiliário e Registral de alto nível, hein, gente? Que turma maravilhosa. Vamos lá. Olha só quanto assunto, hein? Nós conseguimos aí criar um roteiro da REURB, por mais que tenha uma aula específica, junto com a ajuda da Dora, com exemplo prático. Falamos dos loteamentos, todos eles, não faltou nenhum. Falamos do loteamento regular, do loteamento irregular, do loteamento clandestino. Falamos também aqui do loteamento fechado, que não podemos comparar com condomínio, que é uma confusão feita por muita gente que atua no mercado imobiliário, no direito imobiliário. Falamos do novo condomínio que surgiu, uma figura híbrida, condomínio de lotes, falamos também. Falamos do loteamento urbano e o compromisso de compra e venda, se tem ou não tem eficácia, se é ou não é uma exceção, nós já falamos que é uma exceção ao artigo 108 do Código Civil, ou seja, nós conseguimos registrar esse instrumento particular desde que conseguimos fazer a devida prova do pagamento. Também assunto importantíssimo aqui. Em relação à REURB, falamos então, tem a REURB S, tem a REURB E, tem aí a REURB mista, como a Dora falou. É importante lembrar que a REURB vai gerar lá na frente, né, no final do procedimento, após o protocolo da prefeitura, vai gerar legitimação de posse. Se o imóvel for público, vai gerar legitimação de regulação fundiária. Então, muita coisa nós falamos aqui, hein? Muitas, hein? Olha só, muito assunto, parcelamento de solo, que legal, que bacana. Mas vamos lá, vamos aproveitar ainda o conteúdo que ainda tem informação importante. Antes da gente entrar na incorporação, porque nós já mencionamos, sim, a incorporação, a importância de incorporar, discutimos isso muito na aula de forma prática aqui. Qual que é a vantagem de fazer uma incorporação desde o começo? E para quem é essa vantagem? Vamos enxergar aos olhos do consumidor. Para o consumidor, se eu, você, um cliente nosso, um conhecido, um familiar, vai comprar um imóvel na planta, não tenha dúvida que comprar um imóvel na planta de uma incorporadora que tem devidamente a incorporação registrada é uma segurança muito maior. Porque se a incorporadora fechar, falir, né, existe o patrimônio de afetação, existe aí a possibilidade de montar uma associação e dar continuidade à obra. Então, é uma segurança jurídica muito boa. Quando sai o registro da incorporação, o cartório de imóveis, quer queira, quer não queira, ele conferiu diversos documentos, diversas certidões. Então, quando o cartório bate o martelo e fala, opa, aprova o registro da incorporadora, aprova o registro da incorporação, certamente foi feito um dossiê, foi feita uma pesquisa que faz a diferença. Então podemos afirmar assim que é muito mais seguro comprar um imóvel na planta de uma incorporadora, devidamente registrado, do que de um sujeito que está fazendo pequenos empreendimentos imobiliários. Conversamos aqui a possibilidade de transformar, mesmo que não nasça, né, através de uma incorporação, existe a possibilidade de a gente transformar um lote em condomínio, então existe essa possibilidade. Conversamos sobre isso também. Só para apontar e esgotar o assunto, quais são os tipos de condomínios que existem hoje no Brasil? Para a gente definir, porque pós-graduação a gente aprofunda mesmo, para ficar craque no assunto.
Então nós temos o Instituto Novo de Condomínio, que é o condomínio de lotes, algo novo, porém não tão diferente assim. Na verdade, ele segue as mesmas regras de qualquer condomínio. A única diferença é que esse é novo, né, condomínio de lotes, e a única diferença é que ele também tem a cara um pouquinho de lote, mas é condomínio, é considerado condomínio pela jurisprudência, a própria legislação afirma isso. Então, temos que entender bem esse assunto de forma bem tranquila, porque é um tema muito atual, e a gente precisa poder ajudar muita gente, né, os colegas, as partes. Então, fica claro aqui que é condomínio, já ficou bem especificado, que não tem nada a ver com loteamento fechado, apesar de ter cara de loteamento, também não pode ser chamado de condomínio fechado, é um condomínio novo que surgiu, chamado de condomínio híbrido. Mas outras classificações merecem atenção, tá? O condomínio de lotes, então, hoje a jurisprudência entende já, a doutrina também, que é nada mais nada menos que um tipo, uma espécie de condomínio edilício, tá? Então, podemos classificar como condomínio edilício, sim. Vamos lá, vamos classificar outras classificações importantes. Nós temos o condomínio, a classificação do condomínio em geral, e aí vem o condomínio voluntário e o condomínio necessário. Classificação importante também para que a gente possa dar nos nossos pareceres, hein? Professor Júlio, o que é o condomínio necessário? É aquele que obrigatoriamente tem que nascer condomínio. É o caso da incorporação. A incorporação, quando devidamente registrada, pronto. Dali para frente tem que virar um condomínio, a partir da incorporação. É obrigatório. O condomínio voluntário é aquele que vira um condomínio pela vontade das partes. Então, as partes, de comum acordo, decorrendo de um acordo de vontades dos condôminos, pode ser um exemplo, parentes, existem condomínios de parentes, de amigos, decidem criar um condomínio. Por quê? Por uma segurança melhor, por uma manutenção melhor, uma limpeza, uma gestão melhor. Então é possível criar um condomínio, mas esse condomínio não nasceu objeto de lei, não nasceu por obrigatoriedade, é o chamado condomínio voluntário. Aquele que nasce por objeto de lei, de forma compulsória, é o condomínio chamado condomínio obrigatório para alguns, e na maioria das doutrinas a gente vê o nome condomínio necessário, é o nome mais utilizado. Então, ponto importante também. O condomínio edilício, que também é condomínio de lotes, nós temos as finalidades desses condomínios. E vale a pena também a gente lembrar, porque nós temos figuras novas aí. Nós temos aí o condomínio residencial, já um mais antigo, né? O primeiro condomínio que surgiu aí, residencial no Brasil. Posteriormente surge o condomínio comercial, ganhando força, ganhando espaço. Mas agora, na atualidade, chegou o momento do condomínio híbrido, ou chamado condomínio misto. Cada vez mais esse instituto surge. Hoje, atualmente, e acontece muito onde o Rogério está, lá em Mato Grosso do Sul, né, já em Campo Grande, eu esqueci o nome agora, mas é um condomínio maravilhoso, lindo, parece um clube, né, parece um clube. Ele é cheio de lojinhas, né? Embaixo do condomínio é cheio de lojas, galpões comerciais, pequenos galpões comerciais. É a figura do condomínio misto, ou do condomínio chamado também de condomínio híbrido, vários nomes. Esse tipo de condomínio, ele comporta o quê? Moradia e também comércio. Esse tipo de condomínio, existem torres ou andares que são comerciais, torres e andares que são residenciais. Outro fator também, muitas vezes é só residencial o prédio, porém a parte de baixo, ela é objeto de locação, esses galpões, né, estacionamento. Então acontece muito também, está em alta esse tipo de condomínio, e esse tipo de condomínio, ele é interessante, por quê? Porque ele é autossustentável. Nós temos alguns condomínios mistos, aqui em São Paulo e outros estados também, Rio de Janeiro também tem, Fortaleza, também tem no Rio Grande do Sul, são condomínios que já saíram na revista Grandes Investimentos Imobiliários, que é uma revista bem interessante. Esses condomínios, o sujeito que mora nesse condomínio, além de morar e não ter despesa com o condomínio, ele recebe. Por quê? Porque o condomínio conseguiu criar uma receita tão boa, tão grande, né? O prédio conseguiu, diante das locações, das sublocações, da galeria na parte de baixo, que eles, além de fazer um fluxo de caixa, ainda conseguem separar 50% para uma divisão igualitária. Então, são condomínios que você mora, não paga condomínio e ainda recebe R$1.000, R$2.000, R$3.000. Um que saiu nesse artigo chega a receber R$5.500. Então, é uma modalidade interessante. É claro que não tem em todo lugar, não é todo
prédio que faz essa administração, onde você pode receber uma receita. Muitos, quando tem receita, faz fluxo de caixa, né, consegue pagar as despesas e faz um fluxo de caixa. Mas é uma modalidade muito interessante. É uma modalidade que diz aí alguns especialistas, alguns investidores, que é a modalidade do futuro. Em época de pandemia, dizem também que agora, né, o novo mercado exige que, se for residencial, que tenha um espaço home office, porque nós entendemos a importância de ter um espacinho para trabalhar em casa. Então, nesses projetos novos, aqui em São Paulo já tem alguns apartamentos sendo vendidos. Apartamento não, né, um imóvel na planta, que o projeto tem 2 quartos, né, e um escritório. Então, hoje também, nós temos no mercado aí, cada vez mais, projetos novos onde você tem um espaço home office para poder trabalhar. Então, a sociedade muda, os condomínios mudam também. Interessante também isso, hein? Interessante também. Professor. Oi, Soninha. Sobre a taxa de condomínio quando é misto. Para ser condomínio tem área em comum, né? Ok. Só que normalmente a sala comercial ela não utiliza dessa parte em comum. Ela pode prever na convenção que o rateio é diferenciado para as salas comerciais ou não? Segue a regra da lei de atração? Pode sim. Pode ser pactuado, aprovado em assembleia, de um futuro rateio. Isso já acontece, viu, Sônia? Já acontece, de forma regular. É possível sim. Tem aí algumas pessoas, alguns juristas, que isso é um absurdo, né? O valor tem que fazer caixa para o condomínio, mas isso acontece na prática sim. Essa revista que mencionou, acho que foram 5 ou 6 empreendimentos que você mora e ainda recebe, deixou muito claro isso, é uma realidade. Então, devidamente aprovado, devidamente previsto na Constituição, na Convenção do Condomínio, isso é possível sim, viu, Sônia? E já acontece no Brasil. E isso também tem a cara também de condomínio em outros países. Se você pegar alguns países na Ásia, isso acontece também. É um modelo que vem aí do direito asiático também. Então é bem interessante, por quê? Porque você investe para moradia, mas você consegue ter receita também. Não acontece num formato maior esse projeto, a gente não vê no formato maior, porque muitas vezes, né, por falta de conhecimento, desconhecimento, talvez fica fazendo fluxo de caixa, aquele caixa de reserva do condomínio. E talvez na convenção não tenha isso, porque normalmente a convenção, Sônia, é copia e cola, né? É copia e cola. Então, poucos profissionais que elaboram uma convenção do zero, muita gente, a própria construtora, a incorporadora, quando lança o empreendimento imobiliário, após o habite, faz a entrega da chave, normalmente não passou por um jurídico, ou se passou é copia e cola. Quem vai fazer essa alteração nessa convenção? Somos nós, né? Então, por isso é importante a gente estar bem preparado para poder, de fato, até atualizar essas convenções nesses empreendimentos que permitem isso, viu, Sônia? Olha a Doralice aqui, ó. Professor, no condomínio de lotes, ele será administrado pela associação de moradores ou terá uma convenção que regulamentará isso? Dora, o loteamento, em regra, ele sempre tem uma associação. O condomínio já tem uma administradora e tem um síndico, seja o síndico morador ou seja o síndico profissional, que inclusive está em alta, hein, gente? Tem muito síndico profissional aí. Eu particularmente, recebi um síndico profissional aqui para fazer a atualização de um condomínio, da convenção do condomínio, e esse síndico tem uma remuneração de mais de 15 mil reais por mês, porque ele é síndico de 3 torres, né? 3 torres comerciais. Então virou uma profissão muito rentável, para quem gosta, para quem é organizado, para quem tem conhecimento jurídico. Muita gente está deixando de advogar para virar síndico profissional, né? Porque tem conhecimento para isso. Então é uma profissão que está em alta, muito rentável, não dá para fugir. Pouca gente quer ser síndico, né? Ninguém quer mais ser síndico, a gente foge de ser síndico. O síndico nunca foi remunerado. No passado, o máximo que o síndico tinha era o quê? A isenção do condomínio. Hoje, o síndico morador passou até a receber um valor. Então, o síndico morador tem direito a receber em algumas convenções, mas mesmo assim, muita gente não se candidata e acaba optando por um síndico profissional. Então, um segmento bem interessante aí, quem está buscando uma nova profissão. Em relação aqui, Dora, o síndico, o condomínio de lotes, tem que ter síndico, tem que ter administradora. Essa é a regra. Já tem discussão sobre o assunto, mas em regra é considerado um condomínio edilício. Se é um condomínio edilício, tem que ter administrador e não associação. Tem que ter um síndico, um responsável. Viu, Dora?
Então eu vou pegar o loteamento registrado, o loteamento está registrado, naquele caso foi o senhor. Vou fazer a instituição de condomínio nele e fazer a conversão. Perfeito, Dora. Perfeito. Porque a lei ela instituiu o condomínio de lotes como um novo modelo de condomínio. Mas a jurisprudência já classifica como um condomínio edilício. Então, prevalece, até estava conversando com o Rogério no início da aula aqui, prevalece as regras do condomínio edilício, sempre. Tem a cara de loteamento, mas prevalece as regras de condomínio. Então, tem que ter um representante, sim, inclusive a convenção, viu, Dora? Então, importante isso também. Legal, ó, então nós classificamos aqui essas finalidades do condomínio, dando atenção a esse condomínio híbrido, hein, ou chamado misto, que é um condomínio que cada vez mais ganha espaço. Onde o Rogério está em Mato Grosso do Sul, tem muito condomínio assim. Eu não lembro agora, mas é um condomínio gigantesco, que é um clube cheio de galeria para alugar. Eu acredito que, não sei, o professor foi antes da pandemia, da aula lá, na pós-graduação. Não sei se está tudo alugado, mas a hora que o condomínio conseguir alugar o prédio, conseguir alugar todos aqueles salões comerciais, certamente vai tornar aí os condôminos como investidores que vão receber receita, né? Então é interessante. Outro ponto também aqui, para classificar condomínio, a gente esgotar o assunto, ficar craque no assunto, é o condomínio fechado. Condomínio fechado, tem muito advogado, muita gente que confunde com loteamento fechado. Não podemos mais confundir. Então existe a figura do condomínio fechado, que é condomínio, é considerado condomínio edilício, mas não tem nada a ver com loteamento fechado, mesmo porque o loteamento fechado mudou até de nome. Agora é loteamento de controle de acesso controlado, loteamento de acesso controlado. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é importante. Olhou para o condomínio, enxergou o condomínio, né? Todos esses condomínios aqui, inclusive a modalidade nova condomínio de lotes, nós temos que enxergar o quê? Condomínio tem que ter registro de incorporação, se não tem que transformar em condomínio. Para transformar em condomínio tem que ter convenção, tem que ter regimento interno, tem que ter também área comum e área privativa. Tem que ter, não existe condomínio sem área comum. Muita gente, muito investidor, muitas vezes mal orientado, o que ele faz? Ele faz um empreendimento imobiliário e fala, opa, lá na frente eu vou transformar isso em condomínio. E não consegue, porque ele esqueceu de um detalhe importante. Qual que é o detalhe importante? Justamente a área comum. Se não tem área comum, não há que se falar em condomínio edilício, tá? Então é importante também. Então, para a gente ficar bem... Mas nesse caso, professor, olha só, nesse caso que eu falo para o senhor, é um loteamento registrado, é um loteamento de acesso restrito, né? Tá. De acesso controlado. Eu vou transformar ele em um condomínio de lote. Tá. Essa área verde que tem dentro desse condomínio, desse loteamento, eu posso fazer a prefeitura fazer os direitos de uso, mas como área comum? Pode sim, Dora. Pode sim. Pode porque... Porque não vai ter outra área dentro do condomínio que seja usada de uso comum. Não pode. Ô, Márcio, não pode. Olha que interessante que a Dora está falando. Se eu posso transformar essa área numa área comum. A prefeitura tem dado em alguns estados, aí existe uma situação que pode ser contrária no estado, mas tem dado sim a autorização para fazer o uso da área, mas vai depender da área e de um laudo técnico, viu, Márcio? Por que isso acontece, Márcio? Esqueceram uma coisa. Fala, Márcio. Só uma coisa. Fala, Márcio. Vocês esqueceram só uma coisa. Área verde. Sim, mas aí... Área verde. Todo condomínio tem que ter uma área de proteção ambiental, que ela não pode ser desmatada, tem que manter. Exemplo aqui, Dora. Os da Zinco, todos têm área verde. É obrigatório, não tem como não. Isso sim, Márcio. Qualquer condomínio tem que ter área verde. Se você pegar a área verde de um loteamento, você não pode transformar ela em área comum. Construir salão, construir nada, você não pode entrar na área verde. Ô Márcio, mas o que... O seu projeto não tem lógica. Ô Márcio, o que a Dora... Eu acredito que a Dora está querendo dizer... Essa área, esse condomínio já tem essa área, né? Ela está querendo tentar usufruir dessa outra área, uma área a mais, não é isso, Dora? É uma área perdida. Nesse condomínio não tem área comum, não tem salão de festa, não tem nada, não. É só essa área verde mesmo que tem dentro do condomínio. Ah, tá. Área comum de verde, beleza. Você não pode destruir a área verde, porque quando você aprovou o projeto, tinha uma área verde, que é a área de
essa área verde vai permanecer. Até não, sim, então pode. A finalidade. Tá vendo, Márcio? Pode sim. Sim. Porque a área verde vai permanecer, tá? Então, sim. Nesse caso, sim. Tem essa destinação específica. Esse caso sim, pode sim. Então, ô Dora, eu acho que seria a melhor saída, a melhor solução estratégica que você teria aí, hein? Outra classificação também que a gente tem, Márcio, é condomínio horizontal e vertical, hein? E essa a gente erra, hein? Muita gente em concurso público erra, muitas vezes no parecer você erra. Por quê? Porque nós achamos que um é um outro e o outro é esse primeiro, né? Então, como que fica isso? Ó, ao contrário do que se pensa condomínio vertical, não são os prédios, o vertical, atribuídos em andares constituídos uns sobre os outros, como salas comerciais e apartamentos. Na verdade, eles são um condomínio horizontal, que já o plano o separa de forma horizontal. O teto de um andar é o chão do outro, o andar de cima. Então, essa classificação bem didática aqui. Então, nós temos essa classificação também de condomínio horizontal e condomínio vertical. Atualmente, também, nós temos... Oi, Márcio. Fala, Márcio. Quando eu fiz meu curso de incorporação, fiz pela PUC. Eles identificavam pela laje. Por exemplo, quantas lajes tem um prédio? Aí esse é um condomínio horizontal, pela laje. Porque e o vertical não. O vertical é em casas. É uma forma de classificar didática. Muito bom. Uma forma didática. Agora, ô Márcio, em relação a condomínio, eu pergunto para todo mundo que está aqui. O condomínio pronto, né? Ou seja, o prédio pronto, construído. Qual que é o contrato correto, você contratado para dar um parecer jurídico, qual o contrato adequado para a venda desse empreendimento imobiliário, após a construção e após o habite? Qual que é, Dora? Qual que é, Márcio? Contrato de compra e venda. Qual que é, Dora? Fala, Rogério. Cadê a Sônia? A Sônia já respondeu lá, promessa. Promessa de compra e venda. Eu e a Sônia estamos aqui no privado discutindo um assunto. Promessa que se não tivesse pronto, está pronto. Já tem habite, então é compra e venda. Não existe mais uma promessa. Já está realizado. Tá, então para a gente cuidar dessa nomenclatura e poder, de fato, ajudar o nosso cliente, seja um construtor, professor, depende, nesse caso, depende da forma de pagamento. Se for um pagamento à vista, seria compra e venda. Agora, se for um pagamento parcelado, né, aí seria aí um compromisso de compra e venda. Agora, se for ainda um bem que ainda nem foi construído, né, aí no caso seria uma promessa de compra e venda. Perfeito, Edson. Perfeito. Vamos aproveitar a nossa salada de fruta aqui, vamos aproveitar e vamos acertar ela aqui. Então todo mundo falou uma relação correta, hein? Olha só, construiu, saiu a bits, eu vou vender, ou o contrato vai ser compra e venda, pagamento à vista, compra e venda, escritura pública acima de 30 salários mínimos. Se eu estou comprando parcelado, aí vai aplicar o quê? Se for direto com a construtora, incorporadora, eu vou fazer o contrato de compromisso. Pode ser que tenha um financiamento imobiliário no meio, aí entra na alienação fiduciária, né? Entra no contrato de alienação. Mas, em regra, compra e venda é pagamento à vista. Segundo a jurisprudência brasileira, o que seria pagamento à vista? Até 30 dias, hein? Eu vou te dar um cheque, eu vou pagar daqui 25 dias. É à vista. Até 30 dias é à vista, você vai pagar o valor total. Falou em parcelamento direto com a construtora, que cada vez mais a construtora parcela, ela está gostando desse tipo de negócio. A gente está falando de compromisso. Professor, antes do habite, é promessa. Vou vender o imóvel na planta, promessa. Esse é o contrato correto, esse é o contrato adequado. Por quê? Porque antes da construção, eu estou vendendo o quê? Uma fração ideal, uma cota à parte. Muitas vezes a construtora, a incorporadora, ela começa a vender, isso é comum, ela não tem nem matrícula individualizada, porque não tem a construção da obra. A única coisa que ela pode vender é o quê? Uma fração ideal de um projeto futuro. Só que qual que é a garantia do consumidor que compra de um empreendimento imobiliário desse tamanho? A garantia é o registro da incorporação, porque o cartório autorizou a incorporadora a vender dessa forma. Tá? Então,
Importante a gente classificar os contratos de forma correta aqui, porque senão, se a gente errar o contrato, nós temos tese no Brasil de nulidade do contrato, que pode gerar nulidade do contrato integral. Boas teses, inclusive, tá? Então, Sônia, ó, promessa, eu estou comprando algo que vai existir, que vai ser feito, tá? Na promessa eu compro o quê? Uma fração ideal, uma cota à parte, um projeto eu compro. Vai ser feito, vai ser construído, vai ter o habits ainda. A partir do momento que constrói, não tem habits ainda, continua sendo promessa. Saiu habits, pronto, agora sim é compromisso de compra e venda ou o chamado contrato de compra e venda, tá? Então, importante aqui. Hoje, cada vez mais as construtoras, incorporadoras estão usando a figura do pré-contrato para amarrar o negócio também. Já falamos aqui, até numa outra aula que nós tivemos a oportunidade de falar sobre due diligence. Hoje, o mercado imobiliário, quem está ali no mercado todo dia, deixou de usar o contrato definitivo direto, ele usa o contrato preliminar para ganhar tempo, para respirar. Porque se eu faço um contrato preliminar, eu fecho o negócio. Mas eu tenho aquele tempo, aquele lapso temporal para fazer o due diligence. Eu tenho o lapso temporal para fazer uma topografia, se for um imóvel rural, uma chácara, um sítio, um rancho. Eu tenho um tempo para desistir do negócio, se alguma coisa me prove o contrário. Tá? Então, importante isso. Professor, um pouco é cultura também. Porque também, também. Antes o senhor falou, depende do jurídico, é fraco, não sei o quê, mas vou defender agora, nem sempre. Às vezes a gente fala, explica, mostra, mas assim, o próprio investidor, ele não entende, ou se entende, ele não quer. O corretor não entende, não sabe explicar para o cliente a diferença de um para outro. E assim, eles pedem para fazer o contratinho. Eles pedem o contratinho assinado. Não, Sônia, concordo com você. Prontamente, viu? Não é pro jurídico, não. Do comprador, o jurídico do comprador não entra nesse mérito. Ele só quer assinar e pronto, entendeu? Então não tem o que fazer. E outra coisa, né, Sônia? Muitas vezes o jurídico, ele cria procedimentos, processos, para proteger a incorporadora, a construtora. Só que o comercial não aceita, né? Não aceita porque dificulta a venda. E muitas vezes na cabeça do empresário, do empreendedor, o que ele faz? Ele vai no jurídico ou ele vai na onda do comercial? Ele vai na onda do comercial, porque ele quer vender. Né? Depois ele pensa assim, é do brasileiro isso. Se der alguma dor de cabeça, depois o jurídico que resolva, né? Através de uma defesa, através de uma conciliação, né? Concordo, Sônia, você tem razão. Na verdade, não é que esteja errado. A orientação é essa. Mas muitas vezes, na prática, o próprio corpo comercial não aceita, né, Sônia? É uma realidade, concordo com você. Não aceita mesmo. Isso acontece até com o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, o Márcio sabe disso, Márcio. O que tem lá no estatuto do corretor de imóveis? O corretor de imóveis, para vender uma casa ou alugar, o que ele é obrigado a fazer? Ele é obrigado pelo CRES. Ele é obrigado... Olha lá, fala, Márcio. Para mim, o pré-contrato é o sonho de todo corretor de imóveis. Porque eu já recebo minha comissão. Você já garantiu, né? Para mim já tá vendido o imóvel. Já foi feito, né, um contrato. Só falta regularizar. Então, para mim, chegou aí. Eu estou fazendo uma corporação, digamos. A construtora assinou um pré-contrato, para mim já recebi. Já quero receber. E tem outra, né, Márcio? O corretor de imóveis, assim como a Sônia está falando, que o advogado é vítima da sociedade, né? Vamos proteger os advogados, o corretor também. Porque o corretor, muitas vezes, ele quer trabalhar certinho, né, Sônia? O corretor, ele chega no cliente dele e fala, olha, para eu vender seu imóvel, para alugar seu imóvel, eu gostaria que o senhor assinasse, a senhora assinasse, uma declaração de venda, uma autorização de venda, um contrato de prestação de serviço de corretagem. O que o cliente faz? Enrola o corretor, enrola a imobiliária e não assina. Porque muitas vezes esse cliente não quer compromisso com ninguém. Então, qual que é o... E acontece muito. Professor, esse é corretor antigamente. Não existe isso. É até punido por lei. É proibido por lei. Você vender um imóvel sem ter autorização de venda, você não pode nem anunciar. Ô, Márcio, mas não é o corretor de antigamente, não. É o corretor desatualizado, né? Você ainda... É obrigatório. Você tem formação em direito, você é estudioso, mas muito corretor não tem essa possibilidade, né, de buscar conhecimento. Não busca, porque não quer, não tem condições financeiras para isso. E aí, o que ele acaba fazendo? Para não deixar de ter uma carteira de imóveis para vender ou para alugar, ele acaba aceitando qualquer condição. Ele acaba aceitando... Sabe o que acontece? Quando acontece isso? É uma infração ética. Não. Tá no estatuto. Vai lá, na prática. Aí,
independente do estatuto. Olha que a besteira que o corretor fez. O cara vai lá, vê o imóvel, liga o corretor vai lá, mostra, aí o cara descobre o telefone do proprietário, liga o proprietário e faz o negócio por fora, sem o corretor ficar sabendo, já perdeu a comissão. E não tem como ele cobrar a comissão. E não tem como cobrar a comissão. Qual é o documento? Quem falou que você está vendendo para mim? Tem alguma coisa escrita? Não tem prova, né, Márcio? Não tem prova. Não tem. Não tem, é difícil. E eu, com essa autorização, eu vou no cartório e seguro a matrícula. Na verdade, o corretor de imóveis, ele se dá mal... Se não pagar, ele não pode pagar. Ele se dá mal em todos os sentidos, né, Márcio? Ele se dá mal porque ele está cometendo uma infração ética, ele se dá mal porque ele não vai receber a comissão, né? Mas o que muitos corretores... Já ia acontecer muito aqui. Bastante. Vieram perguntar, falei, amigo, dançou, filho. Que você pegou autorização? Não, então não pegue imóvel nenhum sem autorização. Eu oriento isso para os outros corretores que vêm me perguntar. E a verdade é uma só. Não pegue sem autorização. O Márcio, o mal profissional, ele consegue estragar o mercado, né? Porque se todo corretor de imóveis exigisse, falar, ó, não vou vender seu imóvel se você não assinar. O que ia acontecer? A parte ia chegar uma hora que eu falava, vou assinar, não tem o que fazer, não tem como fugir. Mas o mal que alguns profissionais mal preparados, Márcio, não se valorizam, acabam não assinando nada, não exigem uma assinatura, um contrato. Como acontece na advocacia também, né, gente? Aquele profissional que se prostitui, né? Quantos colegas fazem audiência aí por R$70, né, gente? 75, né? Já pensou? Você acha que é justo? Aí nós entramos em outra seara também aí. Porque hoje, comumente, não pode, é exercício ilegal a profissão, porteiro e zelador ser corretor de imóvel. Pega o imóvel e vende por fora. Não pode. E faz. É comum você fazer isso. É comum. Tivemos um caso no escritório aqui, Márcio, que o corretor tomou um balão, né? Por falta da autorização, o corretor, de uma fazenda. E a comissão dele, só a comissão dele, Márcio, era de 1.200.000. Ele deixou de receber. Sim. Deixou de receber por quê? Porque justamente o cliente não aceitou assinar a autorização de trabalho. Não aceitou e enrolou, né? Enrolou. Acontece muito. O que o Cresce daqui está fazendo? O Cresce da minha região. O que ele faz? Pega esse zelador, fala, meu amigo, eu vou te notificar, mas o ideal, sabe o que é? Você fazer um curso de técnico em transação imobiliária, custa, aqui em Cuiabá, você faz online, é gratuito, você se registra no Cresce. Pronto, você está regularizado. A ideia é, quanto mais regularizar, melhor, porque aí não existe, todo mundo fala a mesma língua. Agora, quem não tem o curso vai fazer qualquer coisa, vai vender como vendia antigamente fazendo. Vai lá, vende porque não sei quem falou, do outro falou, que é meu amigo que tem a fazenda. Vende a terra lá, se pagar a comissão, beleza, se não pagar, dançou. Não tem um termo, não tem responsabilidade. E aí no estado, Márcio, você está falando agora, é até bom você passar isso para os colegas, existe a possibilidade então até de você fazer esse curso gratuito, Márcio, não paga nada. Gratuito. Que legal, que bacana. Em São Paulo nós temos vários cursos, São Paulo né? também. São Paulo também. O nosso Cresce tem convênio com o Cresce de São Paulo. Legal. O Cresce, a gente pega os cursos do Cresce de São Paulo. Esse curso é de São Paulo. Que legal, que bacana. Olha só, para você regularizar, né? É bom avisar isso os colegas, viu, Márcio? Você que tem bastante amigo corretor, né? Isso é bom. Para não correr em crime de exercício legal da profissão. Legal. Exato. A melhor coisa é todo mundo legalizado. Verdade. O sol nasce para todo mundo, não existe concorrência. Não tem, verdade, concordo. Existe incompetência. Concorrência não existe. Verdade. Vamos lá, outro assunto importante.